Olá, pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um Servir Planetário. Hoje é dia 12 de março de 2025 e a gente espera que todos estejam bem, né? E também a gente vem aqui para buscar o amparo da espiritualidade, então que nós estejamos receptivos, confiantes e possamos ter uma noite muito agradável e de muitas curas aqui. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando. Tem aqui a Graciele que está em Jarinu, temos também a Lígia que está em Portugal, a Ruth no Canadá, a Celcim Caxias do Sul, deixa eu ver quem mais que está aqui, a Norma em Montes Claros, Reflexões da Lore em Passo Fundo, que mais que a gente tem? Maria Helena em Santos, Ana Paula em Curitiba. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente queria falar um pouquinho sobre os códex, né? Até para iniciar perguntando quem já tem o entendimento e quem não tem sobre os códex, não sobre o sistema códex, sobre os códigos de luz. A gente chama com esse nome códex. Quem está por dentro desse assunto e quem não está tanto ou entende um pouco, como que vocês estão? Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Porque a gente quer explicar um pouquinho sobre eles. Tem bastante gente que não conhece, outros médio, né? Outros não. A gente tem um sistema, tá, que se chama Codex, que é um complemento do SRA, né? Também totalmente gratuito, e eu vou explicar depois o que que o Codex consegue fazer, mas a gente não vai falar sobre o Codex, nós vamos falar sobre os códigos, tá? O que que são esses códigos de luz, esses códex? A gente fez uma live há um tempo atrás, tá, que acredito que muitos já assistiram, que ela se chama Estrutura Monádica, né? Nessa estrutura monádica, a gente explica lá como que é a formação de uma mônada, depois nós temos as 12 superalmas, e depois nós temos também as 12 almas, né? Cada superalma tem 12 almas na sua volta. Quando a gente pega essa combinação, a gente chega no número, né, no número que a gente poderia dizer assim, crístico, né? Ou sagrado, sagrado é o mais correto, tô pegando aqui. No número sagrado 144, que é a combinação, né, que traz a essência da mônada, a essência da genética, da origem, né, de cada um de nós, independente da localização no cosmos que cada um, né, tenha. Todos nós portamos essa combinação, essa formação de mônada. O que que acontece, né? Nós explicamos em algumas lives sobre o processo de fractalização, onde nós fizemos uma live específica também, explicando sobre o corpo de luz. Então, lá na alma, né, imagina que isso aqui é alma, uma fração dela é o que desce, né, o que vem para encarnar aqui no planeta Terra. Essa fração a gente chama de corpo de luz, que é toda a estrutura espiritual que está ancorada aqui no planeta Terra, tá? Isso é o que a gente entende e chama de corpo de luz. O nosso corpo de luz, ele traz uma porção, né, da alma, da totalidade da alma aqui para vir experienciar, para vir encarnar. E mais ainda, quando a gente encarna, nós trazemos uma porção de consciência. Não sei se está difícil de entender, vão me dizendo ali. A gente traz uma porção de consciência do próprio corpo de luz, que é a estrutura espiritual que está ancorada aqui no planeta Terra. Pois bem, o planeta ele está fazendo uma subida na sua frequência, na sua escala evolutiva. A gente sempre fala em 1/8, né? Na escala de energia é o que o planeta está subindo aqui. Isso nos permite, né, que o nosso próprio campo energético ele vá se expandindo. A gente já fez uma live sobre resiliência também, mas ele vai se expandindo. Quando o nosso campo está se expandindo, isso tem a ver com as curas, tá? Tem gente que busca cura para diferentes, né, áreas, a Angelina aqui na questão dos olhos. Isso dá oportunidade à expansão toda da gente ancorar mais códigos, tá? Mais códigos de luz
da nossa estrutura da mônada, que nós vamos dizer sim, são estruturas genéticas. Tá? Para quem se recorda, né, nós fizemos também live já explicando sobre isso, como que o DNA, as 12 fitas, que muitas pessoas também comentam, né, muitos médiuns, muitas pessoas conectadas na espiritualidade, comentam sobre as 12 fitas de DNA, né, que na verdade viram o GNA. Nós temos as duas fitas físicas, que já são muito bem entendidas pela ciência, e nós temos os outros pares de fitas de DNA, que nós explicamos em algumas oportunidades, né? O duplo etérico não tem isso, mas os outros corpos todos têm uma dupla fita também. Então, quando nós vamos fazendo essa expansão, a gente consegue trazer uma completude, né, dos próprios códigos que são pertencentes à nossa alma. Ou seja, nós conseguimos trazer informações mais completas. Isso tem a ver com DNA. E isso tem a ver com a sutilização dos nossos corpos aqui, isso tem a ver com o processo de transição, tem a ver com uma série de características que vão se apresentando para todos nós. Repito, vão me explicando aqui, tá? Todos esses assuntos nós temos lives, mas se vocês estão conseguindo entender aqui, dentro dessa forma resumida que eu estou trazendo aqui. O que acontece, né? Então, nós estamos tendo essa oportunidade de expansão e de buscarmos os nossos códigos. Muita gente vai perguntar assim, mas e como é que faz isso? Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um sistema? Como eu disse antes, a gente tem o sistema SRA Codex, ele facilita esse processo, ele auxilia nesse processo, mas a gente não precisaria de nenhum sistema, não precisaria de nada, porque tudo isso é frequência e energia. No momento que você vai expandindo o seu campo, ele vai ancorando, ele vai tendo a capacidade de trazer mais e mais desses códigos. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, né, de como que isso tudo vai atuando na gente. Imagina um código que ele, por exemplo, está atuando lá no seu corpo emocional, tá? Você está vivendo a vida aqui e você, muitas vezes, nós todos, né, nós somos reativos de alguma maneira às situações que vão sendo apresentadas para a gente. O que acontece? Né? Às vezes você se deparou com uma situação um pouco mais crítica e você tem reações muito explosivas em relação a isso, né? Conforme o seu campo ele vai expandindo, vão se integrando informações complementares, nesse caso no corpo emocional, aonde não quer dizer que isso modifica você do dia para a noite, mas esses códigos eles vão trazendo um entendimento diferente. As mesmas situações, nesse exemplo que eu dei, as mesmas situações que antes poderiam ser muito explosivas para você, você vai começando a ter uma certa maturidade, né? Vai tendo mais entendimento. Então você já não explode mais tanto, já vai melhorando. A gente sabe que muitas derivações, por exemplo, de doenças, né? Isso, subir uma oitava significa ir para a quinta dimensão, Tatiane. Uma vez a gente explicou até que isso tem a ver até com as escalas das notas musicais. Ela fica, é como se fica um timbre mais agudo, ou seja, fica mais sutilizado, e isso seria a vibração quinta essenciada de quinta dimensão, tá? Mas voltando aqui, a gente sabe, né, que muitas doenças, por exemplo, elas derivam do sistema emocional, né? O sistema emocional, ele é o último receptáculo, vamos dizer, na comunicação com o corpo, ele descarrega sempre, né? Mesmo que você tenha toda a atividade no mental descendo ali, passa pelo emocional e ele dá o último impacto, né? A última referência, vamos dizer. Então, avaliar as nossas emoções é muito importante, porque como que está o seu emocional? O emocional, ele representa muito do que o seu corpo vai representar, do que ele vai expressar, né? Seja com saúde, com doença, seja com você está se sentindo, né, vamos dizer, numa aparência, numa forma, né, que você se sinta bem, e isso tudo tem a ver com o emocional e também com os outros corpos acima. Mas então essas informações, tá? Essas informações, elas vão se agregando de forma natural à nossa estrutura espiritual toda, inclusive na estrutura física. Existem muitos códigos, né, que eles têm altas capacidades de fazer curas em diversas áreas, né, sejam curas psíquicas, curas físicas, curas mentais, curas emocionais, porque tudo isso é um aprimoramento da alma.
Vai modificando devagar? Vai, depende, né? Depende. Por quê? Porque não basta você estar ali, né, esperando. Vou dar um exemplo aqui assim, ó, desçam os códigos, né? Não é assim. Tudo exige uma expansão do campo. Por isso que a gente dizia, a questão mais importante que tem hoje, individualmente falando, é o quociente energético, é a capacidade do campo de cada um, tá? O Kumar também faz isso? Faz. Por quê? Porque todo sistema que vem fazer um tratamento, por exemplo, espiritual, ele vai auxiliar nessa expansão de campo, que é a coisa mais importante que nós temos aqui hoje. Quanto mais o seu campo expandir, mais capacidade de ancorar todos esses códigos, de fazer, né, toda a sua transformação como alma, vai andar de uma forma mais. Então, pode ser rápido? Pode também, né? Mas a gente não precisa estar preocupado com velocidades, a gente precisa estar preocupado em estar fazendo alguma evolução. A gente já falou várias vezes em ser gentil com nós mesmos, uma série de coisas. Mas o que acontece, né, nessa expansão de campo? É um assunto até assim repetitivo, mas você precisa ter autoconhecimento, você precisa começar a se entender. Porque uma pessoa que não se entende, né, uma pessoa que ela não consegue se entender, ela não consegue se perceber, ela nem vai perceber se ela melhorou ou se ela piorou. Uma pessoa que tem autoconhecimento, ela começa a olhar, por exemplo, para o que a gente chama de sombras, ou que às vezes a gente entende nossos defeitos, né, nossos instintos, nossas coisas ali. Ela começa a olhar para isso e ela começa a trazer isso para a consciência. Opa, peraí, né, isso aqui não está legal, não está alinhado com a alma. Além de ela trazer isso para a consciência e isso ir expandindo o campo dela, vai dando essa oportunidade dessa integração. E a gente precisa ter consciência, né? Desculpa, que essas integrações, elas não são uma coisa, né, que está lá separado que você compra ou que você, né, busca com alguém, não é isso. Elas são informações que são nossas já, só que elas só conseguem ter uma compatibilidade aqui, né, com a questão de nós estarmos encarnados e vivendo aqui, se o campo tiver propício para isso. Por isso que, às vezes, é interessante a gente entender um pouco de energia, entender um pouco de frequência, né, porque quando nós passamos a ter esse entendimento como energia, como frequência, nós vamos entendendo, opa, peraí, para mim ter acesso, né, a esse melhoramento, vamos chamar assim, eu preciso que a frequência ela seja compatível com aquilo, né? Então, nós precisamos estar alinhados com nós mesmos, buscando esse aprimoramento, esse, esse essa busca de si, né, esse entendimento, para que a gente consiga ir buscando esses códigos, tá? Deixa eu ver. Tem perguntas sobre evento. Na verdade, a gente falou, né, fez uma live recentemente. A gente não coloca datas, tá, pessoal? Não coloca datas. É uma orientação aqui, porque muitas pessoas colocam datas em datas sincrônicas, em portais, em não sei o quê, né? E eles sempre deixaram bem claro aqui para a gente: não coloque datas nas coisas, porque isso vai gerar muita expectativa nas pessoas e provavelmente elas vão se decepcionar. Tá? Geralmente, tem pessoas fazendo essas perguntas nas lives, se vai ser nesse portal, se vai ser naquela data. Não, a espiritualidade, eu estou sendo o máximo sincero com vocês aqui, eu não estou escondendo informação nenhuma, tá? Eles não dão datas para mim. Pode dizer que está perto, sim, a gente inclusive fez uma live, a gente só fez uma live esses dias falando sobre um evento de cisne negro, tá? E a gente disse, ó, a configuração energética, tudo ela indica, né, que a probabilidade, né, de a gente ter um cisne negro, ela é muito grande, tá? Muito grande, tá muito ativa, a gente poderia dizer. Mas eles não, e podem ter certeza, eles falam, ah, Henrique, quinta-feira da semana que vem, né, você se prepara, porque lá vai ser isso. Podem ter certeza que eu vou vir com toda a felicidade e alegria do mundo dizer para vocês, tá? Ó, pessoal, o evento vai ser tal dia, né? Agora, muitas vezes se apega, né? A gente se apega, porque vai ter um portal. Portal tem todo dia, todos nós somos um portal de luz, né?
Quando é que você abre o seu portal? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quando que abre o seu portal? Nós abrimos portais a todos os momentos. O que que acontece? Né? Às vezes a gente abre portais coletivos, conjuntos, datas sincrônicas. Sim, isso eu concordo, Silvana, que vai ser em breve, isso a gente tem também. Quem não viu, nós temos essa live do Cisne Negro, a gente explica bem certinho, tá? Mas só para passar rapidamente aqui, Cisne Negro é quando você tem um evento que ele é muito pouco provável de acontecer, mas quando ele acontece, não tem como a gente mensurar, prever os andamentos e as consequências de tudo isso. É como se ele mexe em várias estruturas do que a gente entende de sociedade, vida. A gente até, naquela oportunidade, falou, o próprio viral que teve ali, isso foi, tá? Foi ali um evento de cisne negro, embora a gente até comentou, existem cisnes negros que são a maioria, né? Eles não são tão cisnes negros porque eles são premeditados, né? É isso. Essa live vai ficar disponível? Vai ficar disponível. Mas voltando aqui, tinha uma outra pergunta bem interessante que deixa eu só ver se eu acho ela de novo, que agora até eu esqueci. Quando você fala que está perto, você considera o tempo da Terra? Exatamente, que a gente está falando na questão da Terra. Tem aqui, acho que é Saniti. Como tudo rege energia, estamos adaptando todos os corpos para o equilíbrio. No entendimento seria, não preciso do recurso externo. Na verdade, a gente é uma sincronicidade que a gente tem tanto do interno quanto do externo. Tá, mas era uma outra pergunta que eu tinha aqui, que era sobre a influência dos outros planetas. Por que que a gente tem? Eu não sei se alguém recorda, há um tempo atrás, tá? Sobre que alguém perguntou assim, tá, mas o que que seria, né, a gente ascensionar? O que que seria, talvez, a gente sair da roda de Sansara? E naquela oportunidade a gente falou uma coisa que depois nós mesmos fomos buscar mais entendimento sobre, tá? O que eles passaram era mais ou menos assim, né? A gente precisa sair da influência do zodíaco. O que é a influência do zodíaco? A influência de todos esses planetas. É como se na terceira dimensão, aqui onde a gente está, a força energética e magnética de todos os planetas, eles têm um grande impacto, né? Uma grande essa influência que ela acaba impactando nas formas que o nosso sistema todo, né, como aqui até chegando no físico, como ele reage à movimentação planetária. Indo para uma oitava acima, né, que seria a quinta dimensão, a quarta é uma zona espiritual, já que do planeta quinta ela seria a fisicalidade mesmo, reverberando na energia quinta essenciada, tá? O que que acontece? O, Quando a gente chega numa quinta dimensão, não é que os planetas eles vão parar, né, de fazer movimentação, eles vão, mas nós vamos ter muito menos influência deles nos nossos estados mentais, emocionais, nas formas reativas, na própria modelagem de portais, né? Nós todos somos portais de energia. Então, esse foi o entendimento que a gente teve naquele momento. Hoje, né, qualquer movimentação planetária, porque cada planeta tem uma energia muito forte, né, magnética, como eles se movimentam, como eles estão interagindo nas casas, em tudo, toda essa forma, né, que para quem estuda astrologia vai entender muito melhor que eu, isso acaba influenciando de uma forma maior, né? Então a gente sai dessa influência, vamos dizer assim, mais amplificada do zodíaco, né, aonde aí sim, aí a gente tem, vamos dizer, tem um Mercúrio retrógrado, né? Aí todo mundo já começa, nossa, então vai ser tenso, né? Então, numa quinta dimensão, esse Mercúrio, ele estando retrógrado, ele seria menos impactante, assim como a Lua, né? A Lua, para quem estuda, por exemplo, quem lida com animais, né? Quem é veterinário, talvez tenham veterinários, tem muita questão, né? Até para os próprios humanos, né? Nascimentos, dependendo da mudança de lua. Não é que só nasce e se muda a lua, não, mas ganha uma força maior, né? Tem uma energia maior.
que ela está atuando ali. Então, tem várias questões aí que a nossa estrutura tridimensional ela ainda sofre, né, muita influência magnética e energética dos astros todos, tá? Então, seria mais ou menos esse entendimento que a gente tem. É bem interessante até esse assunto e essa pergunta, por isso que eu quis ir lá buscar, né? O que a espiritualidade fala no que diz respeito à forma do planeta? Seria se ele é redondo ou plano, né? Para a gente, né? Todas as conexões desde o início que a gente teve aqui, ele sempre foi redondo, tá? Redondo, eu digo, forma arredondada. Nunca tivemos um entendimento da Terra ser plana aqui. Tem a doutora Rita veterinária. Até pode confirmar para a gente isso, doutora Rita, se isso realmente, né, faz sentido. Mas eu lembro que quando eu tinha animais em casa, muitas vezes estava naquela fase de trocar a lua, realmente nasciam os filhotes, tinha muita coisa nesse sentido, tá? A gente não tem problema nenhum aqui, sabe, em abordar os assuntos e também a respeitar opiniões que sejam diferentes, tá? Mas para a gente aqui, né, a Terra, ela, ela não é plana, tá? Embora tenham, tem muita gente que defende, vamos dizer, essas teorias e tudo mais, para a gente aqui nunca foi assim, a gente respeita, né, mas não é o que a gente conecta aqui. Que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui também. Hoje será o SRA, tá? Na quarta passada a gente fez os Kumaras, né? Humanos também, né? Muda a lua, bora para a maternidade. Como que abrimos os nossos portais? A todo momento, né? Quando você concentra. Vocês já tentaram fazer isso uma vez no Spavo Play? Ó, plantio de safras é bom na lua nova, cabelo, né? A gente corta também. O que que acontece, né? O, o, uma vez lá no Spavo Play, a gente estava até comentando sobre isso. Eu fiz até algumas perguntas lá, né? Sobre os portais, e a gente pegou uma pessoa que estava lá, eu perguntei assim, quem que não está se sentindo muito bem hoje, né? E daí uma pessoa falou, né? Eu não tô muito bem. E daí a gente intencionou todo mundo, né, enviar boas vibrações para aquela pessoa. E ela era para ficar relatando ali no chat para a gente como que ela estava indo, como que ela estava se sentindo. E a gente colocou, depois estava explicando que tudo tem uma intenção. A intenção ela direciona, ela organiza a energia para fazer qualquer tipo de movimentação. Isso aqui que a gente faz, um servir planetário, nada mais é do que uma organização energética, um direcionamento de intenção energética para que cada um, né? A Zéu fala que também viu a Terra de forma arredondada, tá? O que que acontece? A gente está fazendo uma organização da energia aqui para que cada um possa receber o que é necessário, tá? Aí, voltando para portais, o que que acontece? Na verdade, pegando aqui da lucidez, toda forma, né? Toda forma, ela é em espiral. Se você pegar o universo em espiral, a sequência lá de Fibonacci, né? Tudo tem uma espiral. A forma dos nossos chakras de funcionamento é em espiral, a energia, a organização é em espiral, é tudo meio que em espiral, tá? Mas voltando ali, então como é que um portal, quando você intenciona, quando você organiza a sua energia, tá? Que a gente chama até de ancoramento, você está organizando, está centrando uma energia, você está abrindo um portal. Eu não sei se alguém já parou para pensar isso, mas a gente abre portal seguido. Eu vou dizer, a pessoa, ela trabalha, sei lá, de corretora de imóveis, tá? E ela está muito focada lá em vender um imóvel, está estudando, está se centrando, né? Está atendendo um cliente, dando um exemplo aqui, está atendendo, querendo ou não, ela vai formar um portal, uma concentração de energia para aquilo. Então, as datas sincrônicas, por que muitas vezes elas viram portais? Porque muitas pessoas estão direcionando, organizando energia, tá? Estão fazendo aquele movimento de forma sincrônica, porque a data é sincrônica. Tá? Não é porque, nossa, porque hoje é 2 do 2, né? 3 do 3, existe um portal. Não,
Não é isso, é a organização da energia, tá? A organização, a forma como aquela energia ela vai se organizar, muitas pessoas também fazendo isso juntas, né? Acaba se formando um grande portal. Aí você vai dizer: "Ah, mas tem um alinhamento planetário". Sim, existe uma força magnética energética ali. E diante disso as pessoas também sabem, porque aqui na humanidade se estuda astrologia, se estuda uma série de coisas. Então, quando se tem esses alinhamentos, além da energia que vem já, né, que ela é referenciada aqui para o planeta, muitas pessoas também se preparam, muitas pessoas também intencionam. Então, sim, né, ele vai potencializar todo esse momento energético, a gente poderia dizer. Deixa eu ver aqui uma pergunta da Naná. Você diria que para elevar a vibração e mantê-la seria importante muitas limpezas de vidas passadas e ancestralidade também, ou não voltar muito ao passado? Eu diria que é um equilíbrio, né? Se a gente vai mexer nessas coisas quando tem necessidade e não por curiosidade, né? A Luana Bruna abrir portal é como se fosse um ancoramento? É, né? Você, todos nós aqui somos portais, portais de luz. Você porta a luz, você é um portal. Quando que você abre essa luz? Né? Tem uma pessoa necessitada de auxílio seu, você vira um portal para ela, um farol para ela. Né? Aí muita gente vai pensar, tá, mas eu perco energia, eu posso ficar com pouca. Depende, né? Depende. Como que você, né, se ancora, porque o ancoramento, você está, vamos dizer, doando e recebendo junto, a energia ela não termina nesse sentido. Ver horas iguais tem algum significado? Geralmente são validações, tá? Vamos dizer, os próprios guias e mentores, eles acabam, né, eles acabam dando, né, fazendo você, chamando a atenção sua para você olhar uma hora sincrônica, alguma coisa, quando você tá pensando, tá conectando com alguma coisa, aí, pum, tá lá, aí valida aquela informação, seria mais ou menos isso. Ó, aqui tem, né, eu não vou ler o nome, né, Henrique, fulano, né, em uma live relatou que dia 29 terá uma energia imensa chegando, você sabe ou pode falar sobre? Novamente a gente volta para as questões de data, né? Esta pessoa, assim como outras pessoas, tá? Já comentaram outras oportunidades, tá? Teve eu não vou dizer nomes, mas teve uma dessas pessoas que teve num ano ali, mandou a gente se preparar, que todo mundo ia ser resgatado em setembro por naves, né? E a gente está aqui, né, em setembro, nem era do ano passado, era setembro de 2023, né? E quantas pessoas não se prepararam para isso? Mas mesmo fulano falou mais ou menos isso. Para quem estava a gente estava num evento, teve essa informação lá naquele evento também. Né? E o que que acontece? Por que que é perigoso a gente tratar com datas, tá? Cada um tem eu até vou passar um pouquinho do tempo aqui, porque é importante, tá? Tem um eclipse? Ok, né? Tem um eclipse, como eu disse, potencializa a energia. Isso, tá? Mas o que que acontece? Quantas pessoas estão iniciando? Quantas pessoas estão chegando aqui no nosso canal faz pouco tempo? Deve ter, deve ter bastante gente que não está acompanhando muitos desses assuntos que a gente está falando aqui, mas vão sim, vão aos poucos vão entendendo. Mas eles daqui a pouco entram, gostam de uma pessoa, né? Você vem afina com alguma pessoa, daqui a pouco essa pessoa, ela vai lá e diz, ó, pessoal, no tal data, né, precisa sair todo mundo do litoral. Isso já aconteceu, já aconteceu. E muitas pessoas se mudam, muitas pessoas ficam esperando, ficam cheias de expectativas, medos e mais algumas coisas. Depois não acontece, metade da leva das pessoas que poderiam estar fazendo movimentos positivos, tá? Elas desanimam, elas dizem assim, eu não sei mais em quem acreditar. Por quê? Porque as pessoas ficam colocando datas e as pessoas ficam esperando essas datas, ficam ansiosas, ficam nervosas, ficam com medo, ficam com expectativa, com alegria, com um monte de coisa. Então, desde o início aqui, eles sempre falaram, isso tem que ter muita responsabilidade.
Uma data que vai entrar uma grande energia, ok, né, tem um alinhamento, mas seguido tá, tudo é portal, né? A gente é um grande portal. Quantas vezes eu via muitas pessoas, porque, né, no dia 21, né, que é lá o solstício, ali que vai não sei o quê. Não, é mais uma data ali, né? Como é que está o seu portal diante de tudo isso? Como é que está a sua energia diante de tudo isso? Porque às vezes a gente coloca demais expectativa numa data, num evento, né, vamos dizer, astrológico, alguma coisa. Lógico, tem influência? Tem várias coisas? Tem, né? Tem. Só que qual é o nível que você coloca nisso? Porque eu tento colocar mais, né, em mim. O que que eu estou fazendo? O que que eu estou construindo? Eu lembro quando começou esses papos de Gessara, Nessara, quantas pessoas foram fazer um monte de coisa. O que que eu perguntei um dia para a espiritualidade? Isso existe? Sim. Quem cuida disso? Saint Germain. Né? É isso que a gente está vendo? Não. O que que a gente precisa fazer? Tocar a vida. Toca a vida, normalmente. O dia que mudar, você muda junto. É isso. É simples. Não tem tanta coisa assim, entende? Quanta gente sofreu com tudo isso? Estou falando de um assunto, tem tantos outros, né? Tem tantos outros que trazem esse tipo de energia, esse tipo de expectativa, esse tipo de coisa, né? Então, por isso que a gente não gosta de dar dados. A gente diz, ó, existe uma probabilidade, sim, a gente até fez uma live lá sobre isso, eu não coloquei, nem tem como vir colocar. Se eu fizer isso, eu tenho muito a questão assim, tá, com os guias e mentores aqui. É assim, eu entendo que se eles estão aqui, se eles estão conectados aqui comigo, é porque precisa ter uma responsabilidade diante do que é o propósito do que está sendo feito. No momento que eu começar a levar, não, mas é que eu queria ganhar mais seguidores, não, eu queria, né, tal coisa, não, o pessoal não compartilha tanto as minhas lives, eu preciso ser um pouco mais sensacionalista, eu preciso perder o propósito, eles vão provavelmente dar sair daqui, né? Eles vão procurar uma outra pessoa, vão procurar alguém, não, vão procurar alguém que tope, né, fazer o que realmente é para fazer. Então, a gente preza muito por isso. Inclusive, estava falando hoje, não sei se a Alda está aqui assistindo, eu falei para a Alda, muitos dias, né, eu penso em finalizar, não dar continuidade nesses trabalhos, porque é muita responsabilidade. E existe essa questão, né, de que a gente vê tanta coisa saindo, ó, a Alda tá aí, tanta coisa acontecendo e saindo, né, que às vezes você acaba desanimando, ou tem algumas outras coisas, né, que acontecem. Então, por isso que a gente prefere tocar dessa forma, e se, vamos dizer, não fosse para tocar assim, a gente prefere. Então, a gente finaliza por aqui, né? Desculpa, né, falar tanto sobre isso, mas é que eu acho que isso é importante. É importante. Até é tão importante quanto você pegar todas as informações que você ouve, que você busca, né, tanto aqui em outros lugares, e conectar no coração. Faça a pergunta assim: isso faz sentido para mim? Isso faz sentido para mim? Faz. Ok, então guarde. Você assiste uma dessas pessoas, né, que trazem datas? Mesma coisa, faz sentido? Ok, então se eu estou me sentindo bem, é por ali que eu vou seguir, né? É assim que a gente entende. Então vamos lá que a gente já está atrasado. Busquem o seu copo de água, né? Quem quiser colocar uma água, nós vamos hoje com o SRA, eu vou colocar já a musiquinha aqui. Posição confortável, relaxamento, façam algumas respirações, tá? E, e a gente vai iniciando aqui os movimentos profundamente. Nós vamos iniciar aqui então com o ancoramento da Grande Fraternidade Branca e o manto de proteção de Arcanjo Miguel. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz
as mentes dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, o amor aos corações dos homens. Que o Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e aqui servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mure-se a porta aonde mora todo o mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade e do poder, que o propósito do Rei seja o propósito de todos os homens. Do centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes seres seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido, e que o espírito de cooperação una a todos os homens. A era da redenção chegou. Que o cavaleiro soerga a espada, e que o plano de Deus se realize espírito de cooperação. Vamos para o manto de proteção de Arcanjo Miguel. Em nome da divina presença eu sou, eu invoco aqui agora o manto de proteção de Arcanjo Miguel, para que eu seja envolvido na sua proteção divina. Peço que Arcanjo Miguel e seu exército de luz estejam comigo durante este dia, zelando pelo meu campo vibracional e minhas pegadas energéticas. Que se forme em minha volta um escudo de proteção, ativando o meu Merkabah de luz, para que eu possa manifestar a minha verdadeira essência na Terra. Também peço que sejam limpos todos os miasmas geradores de baixas frequências, para que a verdadeira luz inunde o meu ser. Eu sou a luz que mais brilha. Eu sou a essência do Cristo manifestada. Eu sou o eu sou. Está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Nós vamos iniciar então a ativação com o primeiro nível de energia, o nível Missa. Vamos fazer a ativação agora. Missa, 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 Missa. Essa ativação ela movimenta a energia através do nosso chakra básico, através das glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais, elas são responsáveis em conexão por toda a região da coluna vertebral, o sistema circulatório, os rins, as pernas, os braços e ossos. Se você está com algum problema em alguma destas regiões, respire profundamente, intencione todos os seus processos de cura.
Nós vamos agora para o segundo nível de energia, nível Lona. Vamos ativar agora. Lona, 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 Lona. Essa energia ela interage através do nosso chakra umbilical, as nossas glândulas reprodutivas, nosso sistema reprodutor, também o sistema circulatório, bexiga, rins, vesícula, intestino grosso. Respire profundamente e coloque as suas intenções. Nós vamos para o terceiro nível de energia, Mondasya, ativando agora. Mondasya, 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 Mondasya. Esse nível de energia, ele conecta com o chakra do plexo solar, a glândula do pâncreas, todo o sistema digestivo, fígado, baço, estômago, intestino delgado, a nossa pele e a porção superior da coluna. Respire, colocando sempre as suas intenções. Vamos para o quarto nível de energia, Minteid, ativando agora. Minteid, 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 Minteid. Essa energia ela vem a nível de coração, interagindo com o nosso chakra cardíaco, com a glândula timo, a porção inferior do pulmão, o coração, também o sistema circulatório,
e o nosso sistema imunológico. Respire e coloque as suas intenções. Vamos para o quinto nível de energia, Parsi Kul, ativando agora. Parsi Kul, 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 Parsi Kul. Essa ativação ela movimenta a energia através do nosso chakra laríngeo, na conexão com a glândula da tireoide, sistema respiratório, brônquios, cordas vocais, toda a região da boca, esôfago e o pulmão na porção superior. Respire profundamente, colocando as suas intenções. Vamos para o sexto nível de energia, que é o nível Kontesh, ativando agora. Kontesh, 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 Kontesh. Esse nível de energia, ele atua através do nosso chakra frontal, na conexão com a glândula da hipófise. Olhos, ouvidos, nariz, toda a nossa memória e a porção inferior do cérebro. Respire, coloque as suas intenções.
Vamos para o sétimo e último nível de energia, Zialo, ativando agora. Zialo, 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 Zialo. Essa ativação, ela conecta através do nosso chakra coronário, na conexão com a glândula pineal, responsável pela porção superior do cérebro, do nosso sistema nervoso e a nossa medula espinhal. Respire profundamente e coloque as suas intenções. Vamos nos preparando para a finalização. Respire profundamente. Nesse momento, nós agradecemos a todos os seres que participaram, a toda essa egrégora que sempre se faz presente. Solicitamos o seu amparo, auxiliando no desfazimento dos mecanismos de proteção aqui utilizados e também na desconexão de toda energia. Nesse momento, cada um permanece apenas com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Respire profundamente e vá retornando para o seu estado de presença. Quem quiser comentar como está se sentindo também, como que foi a experiência. Espero que todos fiquem bem, possam ter os seus objetivos, os seus andamentos. É comum ter bastante sono, bocejar. É comum ter dormência, Ronaldo, às vezes dá isso também. É um movimento de energia, né? Quem dormiu, não se preocupe, tudo está sendo feito da mesma maneira, tá? Então, queria agradecer a todos, né, que participaram, desejar uma excelente semana. Também pedir, né, que entendimento, né, porque às vezes a gente entra, né, fica a nossa forma aqui um pouco mais agitado, mas a intenção nossa sempre é poder estar auxiliando, jamais é poder, é querer, né, entrar nestas energias, né, vamos dizer assim, de encrenca, né, de encrenca. Então, nossa intenção é trazer para que todos possam estar refletindo. É isso, tá bem? Então, um grande abraço a todos. Nós vamos nos vendo por aí. Até mais.